Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos dar início a mais um capítulo, um novo capítulo do nosso ano. No caso, o terceiro capítulo do módulo 1, Revolução Francesa e Período Napoleônico. Ele é um capítulo bastante extenso, ele vai pegar ali um momento bastante significativo da história, e hoje nós iremos, na verdade, entender o contexto no qual a Revolução Francesa se inicia. Nós não iremos nos aprofundar na Revolução propriamente dita. Nós iremos entender ali o cenário que fez com que a Revolução ocorresse, ok? Bem, para isso, nós iremos iniciar aqui o capítulo, né, com a apresentação do nosso livro virtual. O compartilhamento irá iniciar dentro de alguns instantes. Bem, já começou, então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso livro. Só um minutinho que o sinal aqui está um pouquinho fraco. Deixa eu voltar aqui para a página. Acho que agora está indo. Bem. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu parar a apresentação. Que aí carrega mais fácil. Prontinho, deixa eu voltar aqui agora a apresentar. Acontece. Já iremos iniciar novamente o compartilhamento. Lá, iniciando. Pronto. Prontinho, pessoal. Agora sim, esse é o capítulo, né? Revolução Francesa e Período Napoleônico, e é bastante interessante a gente ler as mensagens de abertura do nosso capítulo. Deixa eu um pouquinho mais. Que imagem é essa, né? E essa imagem tem uma legenda, né? Aquarela, né, representando o episódio da tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, que deu início à Revolução Francesa. Então, aqui nós estamos vendo a população invadindo a Bastilha. Que era a Bastilha, né? A Bastilha era uma cadeia, né, que representava ali o poder absoluto do rei. E é exatamente isso que nós temos aqui, ó. Descreva a cena apresentada, comentando o que as pessoas estão fazendo, né? A legenda já deu a dica pra gente, as pessoas estão invadindo a Bastilha, né? Letra B. A Bastilha representava um símbolo de poder do rei francês, além de ser uma importante prisão para os opositores do regime absolutista. E aí tá pedindo para a gente identificar esse prédio, né, na imagem e comentar as suas características principais. Prédio é esse aqui, ó. Essa é a Bastilha, né? Esse prédio aqui está sendo invadido. C. Agora reflita e levante hipóteses com os colegas de por que a população francesa estava insatisfeita com o governo naquela época.
E essa letra C é exatamente o tema da nossa aula de hoje, né? Nós iremos entender um pouco dessa sociedade francesa ali às vésperas da Revolução, lá no século XVIII. Ok? Então, vamos começar. Bem, a França do século XVIII. Primeiro a gente tem que entender que século XVIII é esse, né? O século XVIII ele é marcado pelas ideias iluministas, né? É o século das luzes. Então, a Revolução Francesa, ela é uma revolução iluminista. Ela tem a crítica do antigo regime. Vocês lembram o que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento que criticava o antigo regime. É um movimento que criticava o antigo regime. E é exatamente isso. A Revolução Francesa ela é uma crítica ao absolutismo monárquico francês, ou seja, ao antigo regime francês. Lembrando que a Revolução Francesa ela é essencialmente uma revolução burguesa. Por quê? Porque ela foi feita pela parcela da população onde a burguesia se encontrava, ok? Mas vamos entender isso com mais calma um pouquinho mais à frente. Antes, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um marca-texto ou uma caneta para a gente grifar alguns pontos importantes. Já vou preparar aqui a minha canetinha. Bem, no século XVIII, a sociedade francesa vivia sob o antigo regime, marcado, olha as características, pelo poder do rei, pela política econômica e pela divisão da sociedade em diferentes grupos. Bem, vamos relembrar, né, cada uma desses pontos. Marcado pelos poderes absolutistas do rei, ou seja, o rei ele governa segundo os seus próprios interesses, segundo as suas próprias vontades. Raramente ele convoca o parlamento, no caso a Assembleia, para a tomada de decisões. A política econômica era o mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo, né, é um conjunto de práticas econômicas. E a prática econômica mais utilizada nos reinos absolutistas era o monopólio, né? Ou seja, a exclusividade de determinados grupos de comerciantes fazerem negócios em nome da coroa. Esse era um dos pontos mais criticados pelos iluministas e pelos burgueses que vão fazer a Revolução Francesa. Exatamente porque essas pessoas elas queriam um livre comércio, o que não acontecia na política mercantilista de monopólios. E também pela divisão da sociedade em diferentes grupos. Na verdade, pessoal, a sociedade francesa, né, do antigo regime, ela estava dividida basicamente em 3 grupos, chamados de estados, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Bem, o primeiro estado, ele é formado, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para todo mundo. Bem, o primeiro estado, ele é formado por membros da igreja, ou seja, do clero, né? Como bispos e padres. Eles formavam ali aproximadamente 5% da população. Esse grupo social tinha muitos privilégios, como, por exemplo, a isenção do pagamento de impostos ao governo. Ou seja, eles não pagavam impostos e ainda tinham direito de recolher tributos dos fiéis, né, como o dízimo, por exemplo, é um dos mais famosos impostos, né, recebidos pela igreja, e em grande controle sobre a cultura da época. Bem, segundo estado, ele é composto pela nobreza, ou seja, pelas famílias proprietárias de terras que ocupavam cargos de importância política e administrativa. Ou seja, cabia à nobreza o domínio político do estado, né? Eles formavam ali mais ou menos 1,5% da população francesa, ou seja, primeiro e segundo estado juntos formavam aproximadamente 2% da população, tá? Tenham esse número em mente.
a nobreza, né, ela vai desfrutar do luxo, né, de muitos privilégios, que um deles, né, é que eles também não pagavam impostos e, além de não pagar, recebiam altas pensões do rei. Ou seja, assim como o clero, eles não pagavam impostos e ainda recebiam impostos. Recebiam de quem? Né? Eles recebiam os impostos pagos pelo terceiro estado, que era a maioria da população, cerca de ali aproximadamente 98%, né, dos franceses pertenciam ao terceiro estado. Só que ele era um grupo muito heterogêneo, ou seja, dentro desse grupo terceiro estado estavam basicamente todos aqueles que não pertenciam nem ao clero, nem à nobreza. Então, dentro do terceiro estado, você tinha desde o burguês muito, muito rico, até o camponês, ao servo muito, muito humilde. Então, esse grupo, nós vamos ver lá na frente, que mesmo ele estando dentro do mesmo estado, muitas vezes eles não vão ter os mesmos interesses, ok? Bem, mas basicamente a grande semelhança entre essas pessoas que compunham o terceiro estado é que somente elas pagavam impostos, né, ao governo. E elas tinham pouco ou nenhum acesso a cargos administrativos e políticos, ou seja, grande parte da população francesa estava excluída da política nacional, ok? E, obviamente, nessa divisão da sociedade, nesses grupos com baixíssima, pouquíssima, quase nenhuma mobilidade entre eles, né? Vai ocasionar um contraste social, né? Um contraste na sociedade francesa enorme. Enquanto um pequeno grupo tinha privilégios políticos e econômicos, outros enfrentavam situações de extrema pobreza. E essa imagem aqui, ela é bem, né, característica dessa sociedade. Aqui, a nobreza cortesã, né, e as pessoas pedindo esmola nas ruas. Bem, aqui, né, no final da página 322, nós temos uma reflexão. Está pedindo para a gente observar as imagens, né, e detectar ali elementos que representem essa desigualdade, né, na França do século XVIII. Bem, basicamente a gente pode perceber as roupas, né, o modo de vida, essas pessoas aqui estão pedindo dinheiro, né? Olha aqui, ó, os mendigos, enquanto os outros estão vivendo no luxo, no ócio, né? Estão ali conversando, brincando, se divertindo. Bem, na página seguinte, nós já teremos aqui o início da revolução, do processo revolucionário. Nós não vamos entrar no processo revolucionário em si, mas a gente precisa entender o conceito de revolução. O que é a revolução? É um conjunto de transformações que alteram significativamente o modo de vida em determinada sociedade, por causa de alterações na estrutura política, econômica ou aspectos culturais. Então, revolução, pessoal, é tudo aquilo que transforma, que altera de forma muito significativa, né? Vira ali de cabeça para baixo o modo de vida de uma determinada sociedade, ok? Bem, nós não iremos entrar, né, propriamente dito, na revolução, né? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem os exercícios da página 325, ok? Então, vocês, por favor, pausem esse vídeo e depois que vocês tiverem feito a atividade, eu gostaria que vocês retornassem para o momento de correção, ok? Então, 1, 2, 3, pausando. Vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade com calma e agora estão retornando para o nosso momento de correção. Bem, aqui na número 1, nós temos duas fontes, né? Uma fonte visual,
né, uma charge muito conhecida, extremamente, é uma gravura, né, extremamente reproduzida em provas até de vestibular, e uma fonte textual, né, que vai falar ali, né, da França no final do século XVIII. Enfim, vocês leram, né, a aristocracia cujo poder diminuía, né, ali a partir da Idade Média. Vamos à primeira pergunta, né? As fontes acima apresentam determinados aspectos sobre o modo de vida da França no século XVIII. Descreva nas linhas a seguir as informações que você identificou em cada um desses recursos. Bem, vamos começar com a charge, fonte 1. Como eu disse, essa é uma das charges das figuras mais características da Revolução Francesa, né? Porque aqui está representado os 3 estados que formam a sociedade francesa pré-revolucionária. E aí a gente precisa ver quais elementos representam cada um desses estados, né? Esse personagem aqui, né, o primeiro, ele está com a mão numa cruz, não sei se é possível vocês visualizem, deixa eu ampliar. Ele está com a mão numa cruz, ele representa o clero. Já esse outro, ele possui uma espada, ele representa a nobreza. E ambos juntos estão sendo carregados, né, por um idoso, por um senhor cansado já, apoiado numa enxada. Esse é o terceiro estado. O primeiro estado ora, o segundo estado guerreia, e o terceiro estado trabalha para sustentar toda a sociedade. Bem, vamos agora para a segunda fonte, né, que é o texto. Bem, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Bem, o texto ele vai abordar, né, obviamente, a situação dos 2 grupos sociais durante o antigo regime, né, afirmando que a nobreza apresentava privilégio e, né, o primeiro lugar na hierarquia social, ok? Vamos então agora para a letra B. Está pedindo agora para a gente comparar as 2 análises e escrever os seguintes elementos que elas têm em comum. Bem, as 2 fontes, né, elas vão abordar ali no contexto do antigo regime, na França, a diferenciação social e a exploração do terceiro estado, ou seja, não é nem só a exploração do terceiro estado, mas os privilégios do primeiro e do segundo estado. Ok? Bem, galerinha, sendo assim, né, essa parte introdutória da nossa aula se encerra e nós vamos agora para a correção da nossa folhinha. Estamos na 5ª folhinha e ela foi feita baseada nas páginas 322 e 323. A número 1 está pedindo para a gente montar a pirâmide social da França no século XVIII. Vou colocar aqui no gabarito para vocês verem o seguinte. A sociedade está dividida dessa forma. O clero, os que oram, né, no primeiro estado. A nobreza, que são os que guerreiam, no segundo. Camponeses, servos, burgueses, enfim, os que trabalham no terceiro estado. Ok? Número 2. Explique o descontentamento do terceiro estado às vésperas da Revolução Francesa. Bem, o principal descontentamento do terceiro estado é exatamente o fato deles pagarem impostos e estarem excluídos da política, praticamente fora das decisões políticas, porque somente o clero e a nobreza tinham esse privilégio. 3 está pedindo para a gente definir revolução, e é exatamente a definição de revolução, está lá na página 323, é um conjunto de transformações que alteram significativamente a vida de uma determinada sociedade. E a Revolução Francesa é um excelente exemplo dessa mudança, porque depois da Revolução Francesa, o absolutismo praticamente
vai cair na Europa. Bem, sendo assim, estamos retornando para a nossa sala para eu poder me despedir de vocês. Essa aula foi uma aula introdutória, como eu havia falado, e a partir da próxima semana nós iremos entrar diretamente nos eventos da Revolução Francesa. Ok? Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.